Meus irmãos, a paz do Senhor, louvado seja o nome de Jesus, pela alegria que tem sido derramada em nossos corações nesta noite. Eu sou muito grato a Deus por estar com vocês nesta noite. É bem verdade que de onde moramos aqui são 25 minutos, queridos. Mas aí eu vim por cima, pastor Deusdete, tinha um engarrafamento abençoado ali. A gente diz assim, abençoado para ser educado, né? Foi muita bênção, não, irmãos? E aí os motoristas que comigo vieram, disseram assim, se tivesse vindo por baixo era mais rápido. Porque não falou antes, né? Aí depois que a gente está preso, não, por baixo era mais rápido. Mas chegamos, queridos, e encontramos aqui uma festa bonita. Eu louvo a Deus por isso, parabenizando a igreja aqui estabelecida, uma igreja que nasceu aqui neste lugar para, de fato, transmitir as virtudes de Deus, louvando ao Senhor sempre pela vida do meu amigo pastor Deusdete. Para mim, irmãos, é um privilégio chamá-lo de amigo. Eu me lembro que na primeira vez que ele sabe desse meu sonho pessoal, é estudar no Mackenzie, me formar em teologia pelo Mackenzie, e vim pregar a primeira vez lá na igreja pastoreada pelo pastor Deusdete, e aí a gente se espalha, né? Baiano a gente se espalha, se esparrama mesmo, né? Aí o Célio, quem tinha me convidado, disse assim, pastor Deusdete é formado pelo Mackenzie. Irmão, deu uma tremedeira para tudo que foi lado, gente. E aí ele não sabe, os meus companheiros aqui sabem. Alguns meses atrás nos encontramos em São Paulo, e eu disse, pastor, eu vou num culto de ensino lá, para aprender com o senhor. Ele, não, vai lá levar uma palavra. Quantas vezes vocês me viram aqui no culto de ensino? Pregar num culto como esse é uma coisa, agora vir ensinar numa igreja pastoreada pelo pastor Deusdete, na verdade, quando o senhor tirar o convite para ensinar, e for só para ouvir, a gente vem. Enquanto tiver para ensinar, a gente não faz isso não. Mas, queridos, eu quero parabenizar o pastor Deusdete, todo o corpo de obreiros desta igreja, que cooperam aqui, que não cooperam, mas que são amigos, estão aqui. Louvo a Deus, porque o Senhor tem feito, queridos, para aqueles que têm uma visão de Deus. O Senhor tem feito um rebuliço nesses últimos dias. O Senhor tem soprado ventos, o Senhor tem removido palhas, o Senhor ainda trabalha na terra. E quando eu vejo esta igreja reunida, agradecendo a Deus por tudo o que tem sido feito, e é difícil chegarmos numa Assembleia de Deus e encontrarmos um louvor tão cadenciado, uma expressão de adoração tão cadenciada como essa. Deus abençoe todos, o Ministério de Louvor, os músicos. Os meninos aqui que são músicos sabem que eu não sou, mas eu admiro uma música bem tocada e eu fico de queixo caído, literalmente. Deus continue abençoando muito a vocês. Eu espero, o meu desejo e a minha oração é que o Senhor faça com que vocês prosperem em tudo, se é para a glória de Deus, se é para engrandecimento do nome do Senhor, se o alvo é almas, o Senhor vos fará prosperar, e toda a terra que vocês colocarem a planta dos seus pés, vocês vão tomar posse por herança para a glória de Deus. É isso que eu entendo para a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. Queridos, o pastor deu-me um texto em Atos capítulo 2, versículo de número 42. É um texto que todos nós conhecemos e é aqui que nós vamos extrair a nossa reflexão e é o tema para a festividade que se inicia aqui hoje. Atos 2 e 42. Eu gostaria que todos, por favor, numa só voz, lêssemos esse texto. Vamos lá, 3, 2, 1. Na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Somente até aí, meu irmão. Queridos, esse texto, ele nos evoca a lembrança do início da igreja primitiva.
exatamente no momento em que o Espírito Santo é derramado para aproximadamente 120 pessoas que estavam reunidas no cenáculo orando, com medo, intimidados, mas na expectativa do cumprimento de uma promessa. Começou o movimento de oração com 500 pessoas que estavam no Monte das Oliveiras e ouviram Jesus dizendo que mandaria poder para que eles fossem testemunha dos seus feitos, da sua palavra. Eles receberiam poder para trazerem outros, para atraírem outros para o caminho do Evangelho. 10 dias se passam e das 500 pessoas que ouviram essa promessa, 120 permaneceram ali, eles estavam reunidos no cenáculo. Quando de repente um movimento diferente acontece e eles foram tomados de uma alegria indizível. Era o Espírito Santo que chegava para inaugurar a era da igreja naquele primeiro momento. Eles começaram a falar em línguas estranhas e a partir dali aquele Pedro, meio intimidado, meio acovardado, sai, prega um sermão onde aproximadamente 3.000 pessoas entregam a sua vida a Jesus. E o interessante, queridos, é que eles não precisaram dizer o que é que precisavam fazer. Enquanto Pedro está pregando, falando da morte e da ressurreição e o porquê da sua morte e da sua ressurreição, eles param e dizem o que é que nós vamos fazer. Queridos, isso nos fala da ação do Espírito Santo na igreja. É óbvio, é lógico, nós que somos amantes de missões e da obra de evangelismo, sabemos que a igreja ela precisa ter um papel atuante na sociedade que nós estamos inseridos. É nossa responsabilidade, é responsabilidade sua trazer os moradores de Várzea Paulista, da sua rua, da sua casa, do seu trabalho, da sua escola, atrair essas pessoas para o caminho do Evangelho. Mas isso só será possível quando houver em nós a influência poderosa do Espírito Santo. Foi o que aconteceu. Pedro, influenciado pelo Espírito Santo, prega um sermão tão poderoso que os não crentes ouvem e diz: o que é que nós precisamos fazer? O que é que nós devemos fazer para termos uma transformação na nossa vida? Eles então ensinam. E quase 3.000 pessoas se entregam naquele dia. Oh, igreja boa! Começou com 3.000 crentes. De 120, passaram a 3.120 crentes, cheios do Espírito Santo. Mas não obstante isso, mesmo cheios do Espírito Santo, haviam problemas, haviam dificuldades, haviam obstáculos. E os discípulos então, os apóstolos então, começam um trabalho de discipulado, implantando então, fazendo, delineando a cara, as características desta primeira igreja. E aqui vemos Lucas nos informando que, após ter ouvido o ensino, o discipulado tendo sido consolidados, eles então permaneceram, perseveraram na doutrina dos apóstolos, primeiro fundamento. Segundo, na comunhão. Terceiro, no partir do pão. Quarto, nas orações. É impossível haver igreja, existir igreja, se ela não estiver alicerçada nessas 4 bases: doutrina, comunhão, partir do pão e nas orações. Quando nós estamos falando de doutrina, nós falamos da doutrina bíblica. Nós estamos falando dos primeiros ensinos, daquilo que os apóstolos entendiam que era necessário para sustentar uma igreja que nascia. Ora, nenhum tinham grandes experiências, embora tivessem caminhado com Jesus por mais de 3 anos, mas eram apenas meninos que acabavam de receber algo desconhecido, um segredo, um mistério, e agora precisavam, 11 homens, precisavam ensinar a 3.000 pessoas o que fazer. Imagina, irmãos, estamos lá no Jacaré, uma igreja com menos de 50 pessoas,
Pastor, os problemas que vêm. Nosso culto de domingo, irmãos, termina às 8h30 da noite. Eu saio da igreja, às vezes 9, 9h30, quase 10. E aí é interessante que eu tenho a chave da igreja. Aí tem os meus senhores diáconos que têm a chave. Aí diz assim, pastor, o senhor está com a chave aí? Eu digo, tô, mas quem vai fechar não sou eu não, é você. Fica aqui comigo, filho. Imagine uma igreja com menos de 50 pessoas. Fala a Deus. Uma igreja com menos de 50 pessoas. Temos muitos problemas. Imagine, os discípulos sem nenhuma experiência de pastoreio. Agora eles precisam encabeçar uma obra tão grande, gloriosa, mas poderosa, porque todos eram cheios do Espírito Santo. Eles doutrinavam, eles ensinavam sobre santificação, eles ensinavam sobre o combate ao pecado, eles ensinavam acerca da promessa de Cristo, de nos levar para uma cidade celestial. Mas aí há também, entre 3.000 pessoas, precisa haver a koinonia, a harmonia. Irmãos, se no meio de 50 surge futrico, surge fofoca, surge disse-me-disse, surge inimizade, imagina no meio de 3.000. Eles precisavam fazer com que aquelas pessoas tivessem uma liga que não lhes separasse de forma alguma. Imagine, Pedro encontra um par, um crente que era como ele, quando ele dava trabalho a Jesus Cristo. No meio de 3.000 tinha mais de um como ele, e eles precisavam contornar os mais variados tipos de situações. Queridos, a palavra grega para comunhão aqui é koinonia, que fala muito mais do que estarmos assentados aqui no mesmo lugar. Fala de amizade, fala sim, mas de uma amizade sincera, mas fala também do compartilhamento de uma visão. Porque todos precisavam estar integrados naquela visão. E era uma nova visão, até mesmo para os discípulos. Antes de Pentecostes, Pedro estava perguntando ao Senhor, quando é que o reino vai ser restaurado a Israel? Jesus estava falando de coisas eternas. Olha, eu vou mandar poder, eu vou batizar, vou encher vocês do Espírito Santo. Vocês vão pregar, vão profetizar, vão falar em línguas estranhas, vão colocar a mão sobre os enfermos e eles vão ser curados. Vão expulsar demônios no meu nome e eles vão sair, os demônios vão sair. Jesus está falando de coisas eternas. Jesus está falando do céu, Pedro está preocupado com a terra. E o reino aqui, Jesus? Mas a gente não vai conquistar aqui não, Jesus. Tem uma promessa lá que o reino de Israel vai ser restaurado novamente e que nós vamos tomar posse de tudo aquilo que foi roubado pelos outros impérios. A gente não vai tomar posse disso aqui não, Jesus. Aí Jesus disse, meu filho, eu estou falando de coisas eternas. Não compete saber qual é o tempo em que eu vou fazer essa obra aqui na terra. Eu estou chamando vocês para viver coisas dos céus. Então os discípulos ainda não compreendiam a totalidade da visão, mas eles precisam então, com essa grande igreja que se inicia, compartilhar uma nova visão. Olha, vocês saíram de lá. Lá era uma coisa, aqui é outra. A visão aqui é de reino, a visão aqui é de comunhão, é de fraternidade, é de compartilhamento. Precisamos estar irmanados, precisamos estar juntos, estar abraçados, mas precisamos viver o mesmo compromisso. Precisamos ter as mesmas características, abraçar as mesmas causas, lutarmos as mesmas pelejas. Tinha que haver o partir do pão. E há aqui uma divergência de pensamento entre os teólogos, porque à primeira vista parece que estamos falando da ceia. O partir do pão aqui era a ceia, mas o conteúdo aqui é muito mais profundo. Porque era assim a ideia de compartilhamento de víveres. Porque eu precisava olhar para o irmão que estava ao meu lado e olhar a cara dele meio definhada e perguntar, irmão, está tudo bem? Tá, Jesus é bom. Já comeu hoje? Já almoçou? Tem alguma coisa para jantar depois do culto?
Como é que está a coisa lá, os meninos? Bem, o partir do pão era olhar para as necessidades uns dos outros, porque aquela vida de individualismo de outrora não cabia mais naquela igreja que se iniciava. Era necessário que houvesse o comprometimento de olhar nos olhos uns dos outros. A química tinha que ser tão grande. Quando eu digo a química, eu falo do testemunho do Espírito Santo, testificar do Espírito Santo, que precisava se compreender qual eram as necessidades uns dos outros. Não havia espaço para individualismo. O único eu sou daquela igreja era Jesus. E em quarto lugar, mas não menos importante, era a oração. Parece que quando eles lançam esse fundamento, eles estavam lembrando de todos os ensinos de Jesus. Orai em todo o tempo, vigiai e orai. No capítulo 11 de Lucas, alguém diz: Jesus nos ensina a orar. Eles aprenderam isso com Jesus. Então eles querem passar para aquela igreja. Sem oração, não vai. Sem joelhos dobrados, não tem vitória. Sem se curvar diante do Senhor, não haverá êxito. Não haverá derramar de Deus. Não haverá comunhão. Não haverá doutrina. Não haverá partir do pão. Não haverá salvação de almas. A oração era fundamental. Perdoe-me uma crítica aqui, por favor. Permita-me. Por que as irmãs de antigamente... Talvez eu não volte, talvez aqui seja a primeira e última, pastor. Mas eu vou perguntar. Por que as irmãs de antigamente usavam a saia abaixo do joelho? Alguém diz assim: é porque eram muito santas. Talvez seja por uma questão estética. Porque eu ainda vi, no início da minha caminhada, algumas irmãs com os calos pretos, de prostrar os seus joelhos no chão. Querido, e calo no joelho não é bonito. Viu aquele folveiro que fica no cotovelo que a gente passa o creme? Eu sou neguinho, eu passo. Porque senão fica folveiro, né? Joelho de mulher e homem. De homem é calça, não tem jeito, né? Mas de mulher... Elas usavam também em função dos calos no joelho, porque não era bonito olhar o joelho de uma irmã e ver aquele negócio preto e folveiro. Só o marido que podia enxergar. Hoje é difícil, por favor, ninguém olhe para o joelho das irmãs, vigiem. Mas é difícil encontrarmos, por quê? Porque falta oração. Uma irmã ligou para mim um dia e disse: pastor, eu estava conversando com a irmã e ela me perguntou se fazer o jejum só com pão e água é válido. Eu disse: irmã, essa liberdade com Cristo, cada um tem a sua liberdade. Eu prefiro não fazer. Eu prefiro me ausentar de todo tipo de alimento. A não ser que você vá fazer um jejum de 48 horas, você precisa da água 48, e está muito difícil acontecer isso hoje. E sem a água é muito difícil. Mas aí as pessoas, não, porque eu estou pensando em fazer jejum de chocolate. Eu disse: irmã. Ela disse: pastor, porque eu gosto muito de chocolate. Para mim é um sacrifício não comer chocolate. E se jejum é sacrifício, e eu ficar sem comer chocolate, é um jejum, né? Eu disse: irmã, você pensa desse jeito, o que é que eu vou dizer? E esse mesmo valor, irmãos, nós temos dado à oração, ou quase nenhum. Não, porque o pastor lá, aquele da televisão, ele disse que eu posso orar sentado na minha cama, recostar. Aí o camarada tem uma cama, um colchão D60 de mola ensacada. O meu é desse, pastor, glória. De mola ensacada, irmão, que quando você deita, desliga, o camarada vai ficar lá sentado. Oh, Jesus! Não fica, irmão. O negócio hoje, ainda a necessidade urgente hoje, é joelho no chão, no frio ou no calor, no piso quente ou frio, no terreno de barro, ou na cerâmica, na porcelana, no porcelanato. É joelho no chão, para que botem os calos. Quando os calos brotarem novamente nos joelhos, os
céus vão se rasgar, e os milagres voltam a acontecer com contundência na igreja. Eles perseveravam na oração. Não é aquela coisa de vir na terça-feira, a cada 8 dias eu vou lá. Que dia de oração aqui, pastor? Não, mas o dia específico, o culto de oração, que diz, todo dia tem oração na igreja. Se não tiver na igreja, tem que ter em casa. Mas tem o culto de ensino, né? Aquele culto que a gente vai lá e ora para... Tem gente que pensa que a oração é só naquele dia ali. Em casa não tem mais tempo para orar. Porque os ladrões da oração estão dentro da nossa casa. Aquilo que rouba o nosso momento com Deus. Os discípulos diziam, não deixe que nada roubem o seu momento de oração. Não permita que nada macule esse momento entre você e o Senhor. Perseverem na oração. E a igreja começou assim, irmãos, com muito ímpeto, com muito vigor. E havia então muita graça de Deus. Se continuarmos aqui, vamos ver muita graça de Deus. Mas eu quero dar um salto. Quando Paulo já fora chamado para o apostolado aos gentios. Paulo, ele vai começar uma igreja, a maior igreja da Ásia na época. Era a igreja em Éfeso. E Paulo tem uma preocupação com a igreja em Éfeso, por quê? A partir do capítulo 18 de Atos dos Apóstolos, mais precisamente no versículo de número 19, Paulo chega em Éfeso a primeira vez, ele coloca os pés em Éfeso com Priscila e Áquila, que ele traz de Coríntios. Chega ali, Paulo começa, Priscila e Áquila, Paulo deixa Priscila e Áquila ali, e volta e vai para Jerusalém. Ele tenta ir para Jerusalém, e ele percorre alguns lugares antes de ir a Jerusalém, mas ele deixa ali um casal de crentes, Priscila e Áquila, pregando. E eles pregam, e vão ganhando vidas. No capítulo de número 19, Lucas diz que chegou um certo varão por nome Apolo, um homem poderoso nas escrituras, e ele pregava e combatia e convencia os judeus acerca do evangelho, e ficou ali alguns dias, e aí Priscila e Áquila percebeu que faltava alguma coisa na sua pregação, levou Apolo para casa e continuou pregando para ele, ensinando e falando acerca da necessidade de algo maior, que eu vou dizer a você o que era. Apolo então, sabe que Paulo está em Coríntios. Apolo deixa Éfeso e vai para Coríntios. Só que nesse inteirinho, antes de Apolo chegar, chega uma mensagem: a igreja em Éfeso está crescendo. Deus está abençoando. Vidas estão se convertendo. Queridos, Éfeso era a maior capital, a capital da maior província romana daquela época. Parece que havia ali na época 250 mil pessoas. Eles tinham um estádio com capacidade para 25 mil. O maior estádio depois do Coliseu era o maior estádio daquela época. Haviam 4 vias comerciais que levavam para Éfeso, tornando Éfeso o portão principal de entrada de toda a Ásia. Ali tem uma igreja que começa pequena, começa simples, mas começa com uma pregação pura, com uma pregação genuína, com um evangelho sem mácula. Paulo sabe que a igreja está crescendo. E ele vem então, sabendo que se a igreja crescesse sem fundamentos, se a igreja crescesse sem uma base doutrinária, depois de grande, queridos, depois que cresce, é difícil você controlar o barco. Depois que perde o rumo, é difícil controlar o carro, só Deus na causa. Paulo então desce, quando há ali aproximadamente 12 discípulos, que estavam empenhados. Paulo desce, prega, e quando Paulo prega, ele olha para a cara daquelas pessoas que haviam recebido o evangelho, que haviam aceitado a Jesus. Paulo olha para o rosto e diz assim: vocês conhecem o Espírito Santo? Eles dizem: não, nunca nem ouvimos falar. Nunca ouvimos falar do Espírito Santo. Mas como assim? Vocês são batizados em quê? O batismo de João. Paulo estende as mãos sobre aquela igreja. E Lucas vai dizer que todos foram cheios do Espírito Santo. Preste atenção, a igreja ela tinha palavra, ela tinha doutrina, ela tinha disciplina.
Mas faltava o mais importante, o principal, era a ação do Espírito Santo no meio da igreja em Éfeso. Paulo sabe, ele tem uma visão, a igreja vai crescer, vai se tornar uma potência, Deus lhe falar ao coração, mas ele sabe que ela precisava crescer debaixo de uma unção poderosa, debaixo da unção do Espírito Santo. Querido, a igreja sem o Espírito Santo, já dizia Napoleão Falcão, é como um jardim sem flores, é como o céu sem estrelas. Uma igreja sem o Espírito Santo, ela está fadada ao fracasso. Ela pode até crescer, mas ela não tem sucesso em suas empreitadas espirituais. Amados, hoje estão expulsando essa pessoa tão importante do nosso meio, o Espírito Santo. Porque, como o próprio nome está implícito, ele é santo. E há muito tempo a igreja, aleluia, está perdendo uma das suas principais características, que é a santidade. Querido, quando eu falo a igreja, eu não estou falando da noiva do Cordeiro, eu estou falando de alguns lugares por aí que levam até o nome de igreja, mas não passam hoje de centro de reuniões, de centro de recreação, porque a igreja, ela tem o som de Deus, igreja, ela tem glória, ela tem aleluia, ela tem palavra, ela tem adoração, ela tem comunhão, ela sente o gozo do céu. Igreja é isso. Paulo sabe que se o Espírito Santo não dominar a igreja em Éfeso, ela está fadada ao fracasso. E todos são cheios do Espírito Santo. E Paulo vai ficar ali por quase 3 anos. Há uma necessidade de Paulo ir embora. Ele vai embora e leva Tito e Timóteo para a Mesopotâmia, para Antioquia, desculpe. E Paulo fica algum tempo fora. E há necessidade então, aleluia, de Paulo escrever uma carta. Ele estava preso já. A igreja já era uma potência muito grande, para vocês terem ideia. Passaram pela igreja de Éfeso. Tíquico foi pastor. Timóteo foi pastor. E João, quando foi preso em 80 depois de Cristo, ele era pastor em Éfeso. Era uma igreja muito importante. Sabendo das dificuldades da igreja em Éfeso, Paulo está preso. E ele, enquanto está preso, ele escreve 4 cartas. Éfeso, a Efésios, Filipenses, Filemon e Colossenses. São chamadas de cartas da prisão. Ele não pode ir, ele diz, eu estou preso, mas a palavra do Senhor não. E ele escreve, porque a estada de Paulo em Éfeso, queridos, foi uma estada poderosa. Quando nós lemos o capítulo 18, 19 e 20 do livro de Atos dos Apóstolos, Lucas vai dizer que Paulo estava pregando e ele impossibilitado de ir em alguns lugares, não porque estava preso, porque a demanda do trabalho era muito difícil. As pessoas levavam lençóis e lenços, Paulo tocava e levava, e as pessoas que estavam enfermas recebiam a cura. Nesse meio tempo, enquanto ele prega, lá estava a 7ª maravilha do mundo, que era o templo de Diana, o maior do mundo conhecido naquela época. Diana para os romanos, Artemis para os gregos. Era o maior templo e é um comércio muito forte, porque a importância desse templo era tão grande que ele foi considerado um estabelecimento bancário, porque na porta do templo de Diana havia um comércio muito forte. Olha a cultura onde a igreja está. Quando as vidas começaram a ser ganhas, salvas, o comércio diminui. Porque haviam alguns artesãos que construíam réplicas do templo de Diana. E imagens de Diana. Queridos, Diana era a imagem de uma mulher com 3 seios e uma torre em cima da sua... Pense num bicho feio. Mas vendia, irmão. Só que as pessoas começaram a se converter. Logo o comércio caiu. Eu ouvi dizer, eu não assisto, aqui minhas testemunhas sabem, eu não assisto a Rede Globo na minha casa, pastor. TV aberta, em minha casa eu não assisto TV aberta nenhuma. Mas eu ouvi dizer que
Havia uma conversa na Globo que queriam cancelar a tal da novela Babilônia, porque a audiência estava muito baixa. Parece que o Espírito Santo falou no coração dos crentes, eles pararam de assistir. Então a audiência caiu e alguns atores e atrizes queriam até sair antes do final da novela, queridos. Isso acontece quando nós paramos de dar ibope às programações de Satanás. Porque sabe quem são os maiores consumidores de tudo aquilo que ele lança? Somos nós como crentes. Tem um rapaz aí que faz muito sucesso, e aí me perdoe os que gostam dele. Um rapaz que faz muito sucesso. E mandaram um vídeo para mim, eu estava vendo um vídeo, ele está lá num show gospel. E ele está assim. Perdoe-me aqui, pastor, mas eu tenho que fazer igualzinho, porque... Ele começa a gritar, pressão, 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 pressão. E os crentes vão na pressão mesmo. E aí ele dá cada vez, e o povo vai. Esse mesmo cantor está em uma igreja muito grande, cantando. E a mesma coisa, ele parece que ele está num palco fazendo um show secular, porque a mesma coisa que ele faz fora, ele faz dentro da igreja. E o pastor está assim em pé. E o pastor pede a ele a palavra. Quando o pastor pede a palavra, fala alguma coisa no ouvido dele, ele chama os músicos e sai pelo lado. E quando os músicos saem, as ovelhas do pastor começam a vaiar o pastor. E o pastor dizendo, irmãos, é casa de Deus, isso aqui é igreja, precisamos ter reverência, precisamos ter respeito. E as pessoas começam a vaiar o pastor da igreja e gritar o nome do fulano. Volta, fulano, volta, volta, volta. Como ele não volta, as pessoas seguem atrás, saem todo mundo e vai atrás. E deixa o pastor com a igreja quase vazia. O que é que está acontecendo com esta geração? O que é que está acontecendo conosco, queridos? Que nós nos afastamos tanto dos princípios, que honramos mais os artistas do que o anjo da igreja que chora, que não dorme por nós, que jejua, que liga. Se ele liga para você, querido, querida, se ele manda mensagem, é que pastor chato, é porque ele quer a salvação da sua alma, a restauração da sua vida, a bênção na tua casa. Quando nós passarmos a ouvir a nossa liderança sadia, o templo de Diana vai falir. É o que acontece em Éfeso. Então, eles se revoltaram contra os crentes de maneiras que Paulo precisa fugir de Éfeso contra a vontade. Mas ele é tirado de Éfeso contra a sua própria vontade. O problema foi sanado. Deus trabalhou de uma forma tão poderosa que a igreja permaneceu forte. No capítulo 20, Paulo vem até Mileto. Ele não pode ir a Éfeso, porque ele ainda... Parece que tinha lá uma placa, um cartaz com o nome procurado com a foto de Paulo. Ele vem até Mileto porque ele vai para Jerusalém. E ele sabe que lá em Jerusalém ele vai ser preso. Ele vem até Mileto, manda chamar a igreja em Éfeso. E disse assim, olha, agora eu vou para Jerusalém. Não sabendo o que lá me aguarda, a não ser aquilo que o Espírito Santo me revela, que de cidade em cidade me reservam cadeias e perseguições. E aí alguns dizem, não vai para lá não. Ele disse, eu vou. Porque eu estou pronto não só a padecer, mas até a morrer por causa do Evangelho. No entanto, eu chamei vocês aqui para dar uma orientação. Cuidem do rebanho de Deus que está sob os seus cuidados. Ele está falando para os presbíteros, para a liderança da igreja em Éfeso, a maior igreja da época. Ele diz, cuide da igreja em Éfeso. E ele disse assim, porque eu nunca deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. Eu nunca deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. Não é o conselho do apóstolo A, B ou C, do profeta, do missionário, da apóstola Sol. Agora me apareceu até uma apóstola Sol aí agora. Ela diz que ela é a mulher, ela recebeu a revelação que ela é a mulher vestida de sol que veio para mudar o mundo, e essas pragas só aparecem aqui no Brasil, gente.
E ela lá tem uma espada na mão, dizendo que aquela ali é a espada de Miguel, que Miguel deu a ela a espada e toda a autoridade, que há milhares de anjos acompanhando ela. E ela disse mais que os pastores que combatem a ela e as suas atitudes são todos covardes que têm medo de Satanás. Que são pastores de igrejas fracas, querido. Enquanto houver alguém pregando esta palavra, enquanto houver alguém vivendo esta doutrina, a igreja permanece forte, ela marcha, ela caminha, ela combate e sai vitoriosa para a glória de Deus. Paulo disse: eu nunca deixei de anunciar para vocês todo o conselho de Deus. Você quer ter vitória, você quer ter êxito, quer ter um ministério próspero, quer ter uma família abençoada, ouça o conselho de Deus para a tua vida, ouça o conselho de Deus para esta igreja, e você vai viver uma dimensão totalmente nova. Quando Paulo escreve a carta a Éfeso, estando preso, primeiro, ele está dizendo, falando acerca da importância individual de cada crente. Ele está dizendo que todos nós somos membros de um corpo, o corpo de Jesus Cristo. Segundo ponto que ele destaca em Éfeso, ele fala acerca da unidade da igreja, porque é uma disputa entre crentes judeus e crentes gentios. Os judeus achavam que eles tinham que ter determinado comportamento, os gentios entendiam que não. A igreja em Éfeso estava dividida. Ele diz: ei, em Cristo não tem judeu, não tem gentio, todos são um. Em Cristo todos são um. Nós não podemos fazer parte de uma igreja dividida. Não pode haver partidarismo na igreja. O grande problema em Éfeso era esse: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro. E aí tinha os mais santos que diziam: eu sou de Cristo. Eram os piores. Eram os piores aqueles que diziam: eu sou de Cristo. Porque Cristo sempre estava ensinando acerca da humildade, acerca da união. Cristo estava sempre ensinando acerca de servir. E os que diziam: eu sou de Cristo, se achavam superiores a todos. Paulo escreve a Éfeso dizendo: para com isso. Não pode haver partidarismo, porque eu prego mais, porque eu ensino mais, porque eu canto melhor, porque eu toco melhor, porque eu evangelizo, porque eu oro. A irmã Maria não faz nada, e aquele ali é só zelador da igreja, nada, porteiro vale coisa nenhuma. Queridos, Paulo disse aos Coríntios: um membro do seu corpo que você considera o mais desprezível, são esses que vocês dão mais honra. Todos vocês são importantes. E a terceira coisa que ele fala, que eu destaco aqui, dentre as que ele fala, é acerca da operação da unidade da fé, dizendo: você é uma junta, e uma junta importante. Você é uma junta que precisa trabalhar com óleo, todas as engrenagens, todas as juntas, trabalhando, cooperando mutuamente, vão contribuir para o crescimento. Você quer que a igreja cresça? Você quer que o trabalho prospere? Você tem que entender qual é a tua função no corpo de Jesus Cristo, a igreja do Senhor. Você não veio aqui simplesmente para sentar-se nesses bancos duros, cantar os 3 hinos da harpa, dar a sua oferta, ouvir a pregação e ir para a tua casa. Não, você tem uma utilidade de grande valor e de grande importância aqui neste lugar. Pastor Deusdete e os obreiros que aqui estão contam com você para que algo extraordinário aconteça, porque nós servimos a um Deus grande, a um Deus que faz coisas grandes e poderosas, mas que usa grandes e pequenos para fazer. Eu não sei como você entrou aqui nesta noite, mas a palavra de Deus para a tua vida é: por menor que você pense que é, a tua vida é importante, você tem valor, e eu quero te usar para fazer algo poderoso aqui neste lugar. No capítulo 5, 18, Paulo escreve dizendo: não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. No capítulo de número 6, versículo 10 e 11, ele diz: no demais, irmãos meus, ele vai concluir a sua lição, dizendo: querido, em suma, tudo isso,
se revistam do Senhor e da força do seu poder. Tome toda a armadura de Deus. Amados, chegou o momento de nos levantarmos. Chegou a hora de nos erguermos com poder, mas no poder de Deus, porque não é a nossa capacidade teológica, não é a nossa capacidade musical, o alcance da minha voz, mas é a unção e o poder de Deus através da minha vida, que vai fazer alguma coisa diferente acontecer, porque a igreja primitiva, ela cresceu assustadoramente naquela época, porque todos estavam juntos, irmanados, num só propósito, todos estavam ali perseverando na doutrina, todos perseveravam na comunhão, no partir do pão e nas orações, de maneiras que aquela igreja fez um estrago tão grande naquela época. E hoje, pastor, por que não acontece? Porque ele ainda está procurando homens e mulheres que digam: pastor Deusdete, o que eu devo fazer? O que eu devo fazer? Foi a pergunta daqueles homens para Pedro. O que nós devemos fazer? É hora, queridos, de nos levantarmos. Eu vi aqui quando o grupo de louvor estava cantando, queridos, parece que o céu abriu e era como se eu visse os 24 anciãos adorando ao Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. A melodia tão linda, pastor, que parece que eu fui transportado aos céus. Só que eu vejo nos céus uma adoração dinâmica, porque quando a unção de Deus se manifesta, os 24 anciãos levantam-se do seu trono, tiram a coroa da cabeça, se prostram diante de Jesus e o adoram. Nós precisamos de uma adoração dinâmica. E isso só vai acontecer quando nos revestirmos de Deus e da força do seu poder. Chega de ser comum. É bem verdade que alguém diz por aí que cantar para crente é como bater em bêbado. Alguém diz por aí que fazer música de crente é fácil, porque nós estamos muito abaixo da média. Mas sou eu e você que Deus quer usar, esses que estão abaixo da média, que não tem nome, que não tem fama, que não tem dinheiro, que não tem expressão, mas somos nós os instrumentos de Deus, acanhados num cenáculo, mas clamando por poder. Somos nós que Deus quer usar. 30 anos depois, Jesus dá uma revelação a João na ilha de Pátimos, e a primeira revelação é justamente para a igreja que João pastoreava. Quem era o pastor da igreja em Éfeso? Vocês me ouviram pregar? Quem era o pastor da igreja em Éfeso na época da perseguição de Domiciano? João. João está na ilha de Pátimos. João foi preso em Éfeso. E quando ele está lá, a primeira revelação, a primeira carta, é para a igreja que ele era pastor. É para a igreja em Éfeso, a maior igreja da Ásia. E Jesus diz assim: eu sei as suas obras, eu sei da tua paciência, eu sei da tua perseverança, eu sei que vocês não podem suportar os maus, que vocês combatem as heresias, eu sei de tudo isso, eu sei da sua paciência, mas eu tenho, porém, contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te de onde caíste e volta, antes que eu tire do teu lugar o teu castiçal. Mas é uma igreja doutrinada. É uma igreja santa. É uma igreja pura. Havia uma pureza ortodoxa, uma ortodoxia pura na igreja em Éfeso. Mas eles deixaram o primeiro amor. Amor. Sabe, aquele desejo que, quando dava 5 horas da tarde, eu olhava para lá para o relógio do escritório ou da linha de produção e dizia: Jesus, está chegando a hora, eu estarei na tua casa hoje, eu vou dobrar os meus joelhos e vou sentir a tua presença.
Aquele amor que quando nós ouvíamos cantar, eu ouvia essa época, as palavras eram só assim: ó Alfa, Ômega, Cristo, Filho, ó vem. E ele vinha, irmãos, com tanta graça e com tanta unção que havia um quebrantamento na igreja, porque as pessoas amavam estar na presença de Jesus. Queridos, o culto na igreja em Éfeso era uma maravilha. Era uma igreja forte. Era uma igreja financeiramente bem resolvida. Estava na maior cidade do mundo conhecido. Mas havia uma frieza espiritual tão grande. Era um mecanismo no cantar, era um mecanismo no pregar, no adorar. Era aquela coisa que você sabia quando o culto terminava, você sabia exatamente como o culto começava e como ele ia terminar. Jesus está dizendo: não é assim. Volta para aquele primeiro amor. Quando você abria a boca para cantar o hino 1 da harpa cristã, pedindo que ele mandasse chuva, e a chuva vinha, e você não tinha medo de se molhar, você não tinha medo de borrar a maquiagem, você não tinha medo de molhar a camisa de suor, porque você se entregava na chama do primeiro amor. Volta para este momento. Devado que nega la serve a noefai. Volta! Chegou o momento, queridos. Amafoe terra lagaia sul. Você pergunta: vai fazer o que na igreja hoje? Eu vou lá no culto, vou assistir o culto. Querido, você não veio aqui nesta noite para assistir o culto, você veio para cultuar. Nós não temos telespectadores, nós precisamos de adoradores que se sintam envolvidos por esse chamado para esta última hora da igreja. Precisamos voltar a vibrar. Andamos por alguns lugares aí por misericórdia de Deus. E a cada dia que passa, pastor Deusdete, o Senhor sabe, o Senhor já viajou pelo Brasil. Nós choramos. Eu que já fui jovem na igreja, há 16 anos. Ei, mocidade, nós não tínhamos teclados como que vocês têm, não tínhamos. Bahia, ninguém se preocupa com música, o pastor aqui sabe, estudar música é muito difícil, só nas grandes sedes. Eu tenho uma dificuldade, 8 anos aqui, eu tenho dificuldade até hoje em cantar o hino da harpa, porque lá a gente canta totalmente fora da música. Ritmos diferentes. Mas eu lembro que eu ia para o ensaio da mocidade. E quando nós começávamos a cantar aqueles hinos antigos que a turma não gosta de ouvir. Elias no Monte Carmelo. Um dia no Monte Carmelo, um fato sem igual sucedeu entre... Nós cantávamos isso. E quando nós dizíamos fogo no altar, eu via pessoas sendo batizadas com o Espírito Santo no ensaio da mocidade. Nós não tínhamos carro de som para evangelizar, pastor. Eu carreguei muito aquelas cornetas com aquele imã bem grande, aquele troço assim. Eu carreguei muito aquilo nas costas. E o irmãozinho lê ali João 3,16. Não tinha teologia, porque há 23 anos atrás lá diziam que teologia era do diabo. Por isso que eu tardei os meus estudos. Mas o irmão lá com João 3,16. Quantas pessoas foram curadas no meio da rua, em pleno ar livre, batizadas no Espírito Santo? Porque havia amor. Se eu perguntar assim, quantos amam a Jesus? Eu fiz isso lá na igreja, há 15 dias atrás, um domingo. Quantos amam Jesus aqui? Todo mundo levantou a mão. Você já reparou que nós temos uma facilidade tão grande para dizer que amamos a Jesus? E se a esposa chega em casa e diz assim, filho, você me ama? Você para assim, filha, você sabe. Eu te amo. Sabe por quê? Porque ela sabe que de manhã eu não estava amando tanto. Eu acordei de mau humor.
Ela fez o café um pouco amargo e eu, destemperado, disse algo que não agradou. E ela me machucou. Aí mais tarde ela pergunta: filho, você me ama? Você sabe, mulher, eu te amo. Mas a Jesus nós dizemos assim: eu te amo, Jesus. Sabe qual foi a palavra de Paulo 30 anos depois, antes? Por esta causa eu me ponho de joelhos. No capítulo 3 de Efésios. Por esta causa eu me ponho de joelhos, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. E sendo cheios de toda a plenitude de Deus, conheçam o amor de Deus que excede em 4 esferas diferentes: altura, largura, profundidade, extensão. Eu dobro meus joelhos para que você compreenda o amor de Deus, que vocês recebam o amor de Deus que excede todo o entendimento. O apelo de Paulo era: amem ao Senhor, e através das suas atitudes, das suas obras, mostrem esse amor. 30 anos depois, Jesus diz: volta ao primeiro amor, porque eles já tinham vivido aquela experiência. Ei, eu não sei quantos anos se passaram do dia que você levantou a sua mão até o dia de hoje. Eu não sei em que igreja você nasceu, eu não sei em que estado foi que você teve aquela primeira experiência. Hoje, 4 de setembro de 2015, o Senhor está te convidando: volta, porque o teu castiçal ainda está no lugar. Então volta hoje, antes que eu tire do lugar. Fique de pé, por favor.